Olá, igreja. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial: liberdade. Sem liberdade, seja em qual aspecto for, nós não fazemos nada. Nós temos a ajuda de Augustus Nicodemos e Luciano Subirá. Todo o que crê no Senhor Jesus, ele é livre. Ele é livre em Cristo Jesus. É livre da culpa do pecado, do poder do pecado. Romanos 6,6 nos diz: foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, se você quer deixar de ser escravo do pecado, você todos os dias precisa levar o seu velho homem à cruz, para que dali saia um novo homem, para que dali saia alguém que não tenha mais a escravidão do pecado em si. Nós continuamos a pecar, mas nós temos a quem recorrer. Nós somos livres do corpo, da presença e da natureza do pecado e aguardamos um corpo glorificado quando o Senhor voltar. Nós estamos livres da lei, da escravidão da lei, Romanos capítulos 6 e 7. Estamos livres dos homens, das ideologias humanas, qualquer que seja, por mais esdrúxula e por mais ruim, né, que seja. Somente o cristão ele é verdadeiramente livre, mas todo cristão, por vontade própria, ele é escravo em Cristo Jesus. Estamos submissos à vontade do Senhor. Ele é o nosso Senhor, como diz a palavra. Somos também servos de todos os homens, porque devemos servir, devemos ajudar as pessoas segundo Cristo. Temos o conceito agora de adiáfora, do grego adiáfora. É um conjunto de comportamentos, éticas que o cristão vai seguir. São coisas que existem fora da lei moral. Nem são condenadas e nem são aprovadas pela moral. São coisas indiferentes, nem certas e nem erradas, espiritualmente neutras. Deus nem manda e nem proíbe estas coisas. Por exemplo, você vai tocar um instrumento, você vai viajar para a praia, você vai jogar futebol, vai praticar um esporte. Deus não proíbe essas coisas. Isso parte da sua consciência o fazer. Os 10 mandamentos têm como preceito mandar não fazer, são proibitivos. Não matarás, não pecarás, não matarás, não fará tudo que os 10 mandamentos mandam, porque são proibitivos. Já a ética, Deus manda e Deus proíbe. E na adiáfora há uma área de liberdades da consciência do cristão. Aí surgem algumas questões. Podemos ver isso em Romanos 14 e 1 Coríntios capítulos 8, 9 e 10. Por exemplo, a comida sacrificada aos ídolos. Nós vamos ainda tratar disso mais para frente. É uma questão de consciência. É visto desde a igreja primitiva. A participação nos festivais pagãos. Exemplificado em Apocalipse 2 e 3 na figura de Jezabel, que fazia o povo de Israel pecar. O quanto da cultura eu posso usufruir sem ofender a Deus, faz parte da adiáfora. E muitas igrejas, infelizmente, se dividem com relação a isto. Por exemplo, tatuagem, pode ou não pode? Piercing, brinco nos homens, bebida, ainda que moderadamente, música secular, sei lá, rock, samba e outros gêneros. Comer derivados do sangue, por exemplo, chouriço, é feito de sangue. Comer carne de porco. Tudo isto envolve a liberdade cristã. Deus não proíbe, mas também não manda você fazer. Princípios que orientam a liberdade cristã. O amor ao próximo. Nós vemos isso em Romanos 14 e 1 Coríntios 8. Quando abrimos mão do nosso direito em favor do próximo. A disposição em renunciar aos nossos direitos por amor ao próximo. Por exemplo, Paulo abriu mão do seu salário a fim de servir aos seus irmãos. A vestimenta aqui também pode ser um tropeço para os irmãos. Devemos evitar as vestimentas sensuais. Não ser incentivo para os fracos. Por exemplo, a música do mundo não é proibida, mas evite as que trazem valores inadequados, as que sejam anticristãos, as pecaminosas. Então, a nossa consciência deve guiar.
A consciência das pessoas fracas não pode definir a ética da igreja. Né? Você vai viajar, você vai assistir TV, né? Não é a igreja que vai dizer se você deve ou não deve, e sim a nossa consciência. Devemos usar filtros para essas situações. O progresso do Evangelho não pode ser impedido pelo uso da nossa fé particular, pelo diferente grau de fé ou maturidade que nós possamos ter. Jesus Cristo disse: "Eu vim libertar os cativos, entretanto, não somos livres de Cristo." Tiago 1,25 diz: "Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nessa lei persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar." Então não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, que é a lei perfeita, que é a lei da liberdade. E se fizermos isso, vamos ser felizes no que fizermos. Essa liberdade no Senhor precisa ser responsável. João 8,34 diz que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O Senhor nos livra, como já dissemos, da escravidão do pecado. O Evangelho nos liberta. Entretanto, há pessoas que não desfrutam da palavra, dos benefícios da palavra, por ignorar a palavra, por não conhecer a palavra. Lucas 4,18 fala que o Espírito do Senhor nos unge para evangelizar, para libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, eu diria aqui no aspecto espiritual, cegueira espiritual, para libertar os oprimidos. Então, o Evangelho é, através do Espírito do Senhor, o mecanismo que nos liberta dessas coisas. Romanos 6, 17 e 18 nos fala: "Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração, de verdade, a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, servos de Deus." Então, a liberdade no Senhor tem a ver com a obediência ao Senhor. Devemos cumprir, guardar, praticar as palavras de Jesus Cristo. Nós trocamos de senhorio, não somos mais escravos do pecado, mas sim de Jesus Cristo. 1 Coríntios 7, 22 nos fala: "Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, se torna escravo de Cristo." Romanos 6, 14 e 19 diz que o pecado não terá mais domínio, não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Entretanto, não devemos pecar. A graça é para deixar de pecar e não para você utilizá-la para pecar e obter graça. Antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos da obediência, praticamos a justiça, somos servos da justiça para a santificação. Isso é diário. Precisamos ser responsáveis com a liberdade que Deus nos dá. Há alguns pontos que nós vamos tocar que precisamos entender. Primeiro, quem nos escravizava? Segundo, como funciona a liberdade? Terceiro, a falsa liberdade. Então, a origem da nossa escravidão. Quem nos escravizava? João 8, de 31 a 36 diz: "Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele", judeus que creram no Senhor: "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Responderam-lhe: "Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres?" Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a liberdade no Senhor vem através do Senhor. Jesus Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Para continuarmos libertos, precisamos permanecer na palavra, que é o próprio Senhor. A raiz de tudo encontra-se na natureza humana, na nossa natureza caída.
Fomos gerados em pecado, com a natureza pecaminosa, com a natureza caída de Adão. Salmos 58:3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Então, nós já nascemos com a natureza pecaminosa, desde o pecado de Adão, lá no Jardim do Éden. Jeremias 13:23 nos fala: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se pode, então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal, mas isso não acontece. Se você está acostumado a fazer o mal, você não vai fazer o bem. O leopardo não muda as suas manchas, o etíope não muda a sua pele. Por natureza, somos filhos da ira, e isto influencia as nossas ações. Paulo, em Romanos 7, 19 e 20, nos diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa é a lei do pecado, que nós perdemos em nós mesmos sempre. Para derrotar a lei do pecado, somente uma lei superior, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Somente assim a gente se livra da lei do pecado. Isso está em Romanos 8, versículo 1. Se nascemos com a natureza do pecado, precisamos de uma mudança de natureza. Precisamos nascer de novo, um novo nascimento, como na passagem de Nicodemos, João 3, de 1 a 12. No versículo 6 dessa passagem está lá: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos, no versículo 7, importa-vos nascer de novo. Então, somente através da natureza divina em nós podemos vencer o pecado. Nós precisamos nascer de novo, nós nascemos da nossa mãe, mas para sermos filhos de Deus, nós precisamos nascer do Espírito Santo, da água, nós precisamos nascer do fogo, da água e do fogo, nascermos do Espírito Santo, para termos a natureza de Deus em nós, o DNA de Deus em nós. Romanos 8, 3, 4 nos diz: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Deus se fez carne, se fez homem, sem pecado, mas fez homem para que pudesse viver na terra 3 anos e meio, para que pudesse ser pregado na cruz para nos salvar. Dessa forma, nós, crendo no Senhor, nós podemos ser salvos, nós podemos ter a natureza pecaminosa derrotada, segundo o Espírito. Porque estávamos na carne, não podíamos cumprir a lei de Deus. Foi impossível a lei de Deus levar o homem à obediência, vide o povo de Israel. Mas Deus enviou o seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Através do novo nascimento, através do Espírito em nós, podemos obedecer à lei de Deus. Tito 3, de 3 a 7 diz: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Quem não é, quem não foi? Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não por nós mesmos, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É isso que nos transforma, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Continuando, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, graça é Deus dado gratuitamente a nós, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa passagem é muito rica. Então, o amor de Deus, através da sua misericórdia, através do lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo em nós que cremos, né, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser justificados pela graça. Éramos escravos de todo tipo de prazer e pecado. Deus, com seu infinito amor e através de sua misericórdia, proporcionou a nossa salvação pelo lavar regenerador do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Foi pela graça que fomos salvos, não por nossas obras. A única coisa que foi preciso fazer foi crer. Crer com o nosso coração para a justiça que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Crer com o nosso coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é para a nossa justiça, Romanos 10. E confessar com a boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Isto é o suficiente para sermos salvos, para nascermos de novo, para nos tornarmos filhos de Deus. Crer com o coração e professar com a boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor. A escravidão ao pecado é o oposto à obediência a Deus de coração. Romanos 6,17. A lei, ela não é maldição. A lei é boa. A lei é uma descrição do que Deus é. A maldição da lei, que vemos em Gálatas 3, 13 e 14, é outra coisa. É consequência da desobediência, porque era impossível para o homem obedecer à lei, somente pela natureza humana, somente por nós mesmos. A obediência à lei só é possível através de Jesus Cristo. Ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei em nós. Como funciona a liberdade? Em Deuteronômio 28, de 1 a 14, nós temos descritas nessa passagem as bênçãos decorrentes da obediência em ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Já na continuação, em Deuteronômio 28, de 15 a 68, temos as maldições, os castigos provenientes da desobediência ao Senhor. Nós podemos comprometer a liberdade que o Senhor nos dá. Nós somos servos ou escravos do Senhor, não somos servos livres de Cristo, fazer o que a gente bem entenda. Podemos ter uma falsa liberdade no nosso natural, já que éramos escravos do pecado, mas somos livres em Cristo e ao mesmo tempo escravos ou servos do Senhor. Você será escravo de alguma maneira de alguém, mas você escolhe de quem você quer ser escravo, do inimigo ou de Deus, né? Do pecado ou de Jesus Cristo. A quem você prefere obedecer? Adão é um cabeça de raça. Cristo também é um cabeça de raça, é o último Adão. Adão reproduziu a natureza do pecado em toda a humanidade, a natureza da carne, o natural. Cristo reproduz a sua natureza espiritual, a nova natureza. Ela não eliminou a velha, mas empodera cada um de nós que cremos para vencer o velho homem. Nós decidimos qual natureza vai nos controlar. Romanos 6,6 diz: foi crucificado com ele, com Jesus Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Já lemos esse versículo, mas estou repetindo. Efésios 4, de 22 a 24, diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, a liberdade, na prática, ela não é dada pela fé, mas ela precisa ser preservada pela nossa obediência, nossa correspondência a Deus. A falsa liberdade. A liberdade ela não é desculpa para você pecar. Gálatas 5,13 diz: vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. 1 Pedro 2,16 diz: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Essa é a nossa verdadeira liberdade e como deve ser praticada, não a falsa liberdade. A Bíblia toda condena o uso da liberdade para induzir o outro a pecar.
Romanos 14 diz que Paulo fala da tolerância para com os fracos na fé. Envolve diferenças, elementos culturais, o comer ou não comer certos alimentos. Se você está sozinho, defenda as suas convicções. Eu gosto de carne, vou comer carne. Se você está em público, não pise os outros, os de fé débil, fé fraca, em nome da sua liberdade. Não provoque os outros, não faça os outros fazerem o que você acha que é certo. 1 Coríntios 8, 4 a 13 diz, fala a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos. Se formos ver bem, com relação às coisas e comidas que consumimos, grande parte é produzida por não cristãos. Então seriam coisas que não são sacrificadas a Deus. Quando temos discernimento, santificamos essas coisas e consumimos. Você santifica e consome. Não podemos afetar a consciência dos que são fracos. Não podemos ser tropeço para os outros. Paulo se abstinha de qualquer coisa para não escandalizar os outros. Se você come carne, como eu citei, mas percebe que vai afetar uma outra pessoa que não come, não coma, melhor não comer na frente dessa pessoa, para não escandalizar essa outra pessoa. 1 Coríntios 10, de 23 a 33, fala dos limites da liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Se fosse assim, não haveria problema. Coma de tudo que se vende, tudo pertence ao Senhor. Agora, se alguém lhe convidar e disser que isto é coisa sacrificada a ídolo, não coma. Veja a consciência do outro. Se você comer, vai estar afetando a consciência do outro. Que ele não julgue a sua liberdade. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Está no versículo 31. Devemos ser regidos, entretanto, pela lei do amor. Aos que prometem falsa liberdade. 2 Pedro 2, 18 a 22, fala sobre aqueles que, usando de vaidade, enganam com paixões carnais, com libertinagens, os que tentam fugir do erro. Prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se escapam das contaminações do mundo através do conhecimento do Senhor e voltam ao estágio inicial que tinham antes, são vencidos. Seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor seria que nunca tivessem conhecido a justiça do Senhor do que retrocederem, do que voltarem atrás e se apartarem de Deus. Cristo nos deu liberdade, mas essa liberdade precisa ser usada de forma responsável. Já citei várias vezes isso e vou repetir. Tiago 1,25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, também já citei isso, estou repetindo, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. A lei da liberdade envolve a prática da palavra. Não fomos libertos da lei, nós somos libertos do pecado, para poder obedecer à lei através de Cristo, não através de nós mesmos. Antes, quando éramos escravos do pecado, não podíamos obedecer à lei. Cristo quebrou a escravidão do pecado para podermos obedecer à lei. Então quer dizer que a gente não peca mais? Errado. Continuamos a pecar porque ainda temos a natureza pecaminosa em nós. Todos os dias nós temos que levar o nosso velho homem à cruz, onde o Senhor destruiu o inimigo. É Cristo que nos proporciona vitória sobre o pecado, sobre o inimigo. Estamos falando aqui da lei moral, relacionada à palavra, e não da lei cerimonial relacionada a Moisés. Tiago 2,8 diz, fala de observar a lei segundo a palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei do reino e precisa ser praticada hoje. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2,12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, falar e praticar, né,
de tal maneira como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Seremos julgados pela lei da liberdade, quando o Senhor voltar, segundo as nossas ações em vida no tribunal de Cristo. Nós não fazemos servos, nós nos fazemos servos escravos da lei de Deus, por vontade própria, da palavra, né? Vontade própria. Nós fazemos as nossas escolhas, mas precisamos saber das consequências dessas mesmas escolhas que fazemos. Devemos ter uma atitude de rendição, de sujeição ao Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, que eu queira? Um exemplo é a oração de Jesus Cristo no Getsêmani, antes dele ir para a cruz. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Precisamos aprender a agir segundo a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele é o nosso Pai. O pecado é uma rebeldia, uma desconexão com Deus. A rendição ou sujeição é a manutenção da nossa liberdade em Cristo. Então, você quer ser livre em Cristo e continuar a ser livre em Cristo? Renda-se ao Senhor. A liberdade traz com ela responsabilidade. Então, que tenhamos um posicionamento firme diante do Senhor. Eu não acabei, não. Nós falamos até agora sobre a liberdade em Cristo. Agora eu queria falar um pouco sobre a nossa liberdade como pessoa. Ela é essencial para que possamos ter a nossa liberdade de crença, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de viver a nossa vida de forma tranquila, sossegada. Mas precisamos de liberdade. Eu não sei se vocês sabem, mas milhões de cristãos, nesse exato momento, estão sendo perseguidos e mortos pelo mundo. Não conseguem cultuar, não conseguem louvar a Deus, a não ser de maneira secreta. Cito um exemplo. Watchman Nee nasceu em 1903, morreu em 1972. Um dos expoentes cristãos do século XX. Importante líder. E isso foi na China. Foi escritor de inúmeros livros que são referências até os nossos dias. Foi formador e influenciador de inúmeros outros líderes cristãos. Por causa da sua fé, ele foi preso em 1952 pelo regime comunista de Mao Tse-tung. Passou seus últimos 20 anos de vida na prisão. Morreu na prisão. Eu vou dar um testemunho agora. Eu e a minha esposa, Nádia, tivemos a oportunidade de conviver com um país vizinho comunista nos anos de 1988 e 1989. Eu tinha 28 e ela 27 anos. Quando fomos estudar na Alemanha Ocidental, mais especificamente em Berlim Ocidental. Vou explicar. Mas, primeiramente, eu preciso voltar na história, ao término da Segunda Guerra Mundial. Ela terminou em Berlim, no dia 8 de maio de 1945. A guerra foi de 39 a 45. Essa data, 8 de maio de 45, é comemorado ainda hoje como o Dia da Vitória na Europa. O que restava do exército alemão rendeu-se às tropas russas da União Soviética. Sim, foram os russos que tomaram Berlim, capital da Alemanha na época. Aí veio a Conferência de Potsdam, ocorrida na cidade de Potsdam, que é vizinha a Berlim, nós conhecemos essa cidade de Potsdam, tem um castelo bonito, entre 17 de julho e 2 de agosto de 45. Os aliados que foram vitoriosos, os principais, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a Rússia, se juntaram para decidir como administrar a Alemanha. Decidiu-se a divisão da Alemanha, que já tinha sido estudado uns meses antes na Conferência de Yalta, em 4 zonas: americana, britânica, francesa e soviética, na época União da República Socialista Soviética, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Da mesma maneira que a Alemanha foi dividida Berlim.
Com o Plano Marshall, ou Programa de Recuperação Europeia, os Estados Unidos ajudaram em muito a reconstrução dos países aliados na Europa e principalmente a reconstrução da Alemanha Ocidental. Isso no pós-guerra. Com o passar dos anos e com a volta da pujança da Alemanha Ocidental, tornou-se nítida como luz e escuridão a diferença entre as duas Alemanhas, ocidental e oriental. A Alemanha Ocidental oferecia melhores condições de trabalho, maiores salários, oferecia liberdade. Liberdade. Muita gente fugiu. Algo precisava, será que precisava? Ser feito, pelo menos do lado oriental. Antes da construção do muro, para vocês terem uma ideia, 3,5 milhões de alemães orientais tinham fugido para o lado ocidental, por toda a fronteira e também por Berlim, pessoas individuais e famílias inteiras. Mas, na madrugada de 13 de agosto de 1961, mesmo ano que eu nasci, 13 de agosto de 61, o muro foi construído, o Berliner Mauer. Berliner Mauer. O muro foi construído. Inicialmente foram colocadas cercas de arame farpado e depois ele foi concretado, aprimorado. 66,5 quilômetros de muro. Toda a cidade. E a cidade é uma cidade grande, espalhada. Né? Na época, quando eu fui, devia ter quase 2 milhões de habitantes. Você não via muito edifício alto, ela é bem mais plana, bem espalhada. Com parques, né? Florestas, rios. 302 torres de observação. Pistas para cães de guarda, mais de 200 pistas para cães de guarda, eletrificação, alarmes, guardas em toda a sua extensão com fuzis e metralhadoras, autorizados a atirar para matar. Autorizados a atirar para matar. A Alemanha e Berlim ficou totalmente dividida por ar, pelas estradas, por ferrovias. Existiam apenas alguns corredores específicos, se eu não me engano 3 ou 4, para locomoção dos ocidentais. Né? Famílias foram divididas da noite para o dia, separadas da noite para o dia. O muro muitas vezes passava próximo à janela de pequenos edifícios. Quando a gente estava lá, podíamos passar para o lado oriental, porém por alguns pontos específicos ou por metrô. Se por metrô, a gente passava por várias estações fantasmas onde o trem não parava. Ele andava na velocidade já quase máxima. Tínhamos autorização especial para visitar, geralmente um dia, e sempre às vistas de militares armados. Agora, do lado de lá, ninguém saía, ninguém tinha essa liberdade. Você se lembra dos jogos, né? As equipes de esporte que saíam e eram vigiadas para não fugir. Do lado ocidental, a gente podia chegar perto do muro, relar no muro, fotografar o muro. Ele era todo grafitado, do lado ocidental. Do lado oriental, ele era impecável. A pessoa ficava a uma distância bem grande do muro, que chamava-se a Zona da Morte. Quem ultrapassasse esse trecho da Zona da Morte seria morto na hora. Por falar em morte, ainda quando a gente estava lá, a gente soube de várias pessoas que foram mortas tentando escapar do lado oriental para o ocidental. Havia muitas cruzes do lado ocidental, muitas próximas ali ao Reichstag, só que não tinha nome de ninguém, muitas vezes. Era pessoa desconhecida, unbekannt. Você via muito unbekannt. Por outro lado, muitas conseguiram escapar. Durante a concretização do muro, né, o término do muro, há fotos até de soldados do lado oriental fugindo para o lado oriental. Famílias do lado ocidental, do oriental para o ocidental. Famílias fugindo. Existe no Checkpoint Charlie até hoje, né, que era uma das passagens para pedestres e carros do lado americano, um museu com o mesmo nome, Checkpoint Charlie, com exposição de muitas pessoas, de muitas maneiras e modos de fuga com êxito. Muitas maneiras. O Muro de Berlim foi o marco da Guerra Fria, a cortina de ferro,
entre a Europa Ocidental e o Bloco do Leste, a URSS. Vimos e sentimos a diferença enorme. Não estou querendo falar de política, mas esse aqui é um testemunho próprio, meu e da minha esposa. A diferença enorme entre o capitalismo, com todos os seus defeitos, mas com liberdade, e o regime autoritário e anacrônico da DDR, Deutsche Demokratische Republik, ou seja, República Democrática Alemã, do lado oriental, que de democrática não tinha nada. Do lado ocidental era Bundesrepublik Deutschland, República Federativa Alemã. Do lado de lá era democrática, no nome. Essa é a nossa experiência, tá bom? O testemunho próprio, realmente. Ainda lá, vimos pela TV algumas manifestações em cidades da Alemanha Oriental, principalmente Leipzig. A gente via pela televisão, mas a gente não sabia o que estava acontecendo direito. Não tivemos a real dimensão das reformas que um secretário-geral do Partido Comunista da URSS, Mikhail Gorbachev, de 85 a 91, que ele fez, as chamadas Perestroika e Glasnost. Isso teve muito efeito. Aliado à insatisfação de todos esses anos da população oriental, houve uma onda de libertação de Moscou, dos países do leste europeu que estavam sob domínio da URSS. Varreu todo o leste europeu. Após várias semanas de distúrbios, a Alemanha Oriental anunciou em 9 de novembro de 1989 que todos os cidadãos da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, poderiam visitar a Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental. Eu já li que teria sido uma ordem dada de maneira errada. O que aconteceu com essa ordem? Multidões de alemães orientais e ocidentais subiram no muro, começaram a quebrar o muro, atravessaram o muro em celebração e festa. Este dia foi a queda do Muro de Berlim, 9 de novembro de 89. O interessante é que a gente voltou para o Brasil um mês antes, voltamos em setembro. Perdemos essa festa toda, né? Que em novembro, voltamos em outubro, desculpe. Em novembro, houve a queda do muro, 9 de novembro. A queda do muro abriu caminho, né, para a reunificação alemã, que foi formalmente celebrada em 3 de outubro de 1990. Aí foi a reunificação alemã, demorou vários anos para a Alemanha pagar um absurdo para o lado oriental para ela tentar se equiparar ao lado ocidental. Tal era a diferença. Essa data também celebra o fim da Guerra Fria. A gente tem foto, inclusive, de um Trabant, né, que era o carro da Alemanha Oriental, do lado de uma BMW. Uma coisa assim completamente absurda a diferença. Olha, vocês me desculpem, né, se eu exagerei na história, nos fatos que realmente aconteceram, mas eu queria embasar nessa nossa experiência. É o que eu e minha esposa vivenciamos. Poderia falar de muitos e muitos outros detalhes, né? Eu tenho a liberdade para estar falando para vocês essas coisas. A pergunta que não cala é: por que impedir a tal ponto de matar as pessoas, né? Que elas não pudessem deixar o país, que pudessem ser livres para se manifestar, para sair e entrar do país, para visitar seus familiares. Nós não podemos esquecer que o muro durou cerca de 28 anos. Nesse período, 28 anos é muito tempo. Quantas famílias desfeitas não puderam mais ver seus entes queridos que foram separados? O que motiva o ser humano a agir dessa maneira, com tal crueldade? Por que tantos se arriscaram e morreram tentando escapar dessa prisão? O nome disso, o nome da resposta é liberdade. Liberdade. É o que falta para pessoas que agem dessa forma, tolhendo a liberdade dos outros. Sabe o que falta? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sermos livres em Jesus Cristo. Que sejamos livres em Jesus Cristo
e que a gente pondere sobre isso que eu falei, para a gente não permitir que jamais isso aconteça em nosso país. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu no canal ainda, está escrito aqui inscrever-se. Se inscreva, você terá acesso aos vídeos que já existem e aos que virão. Eu desejo a todos uma semana no Senhor, de muita reflexão, pedindo ao Senhor que cada um de nós tenha a resposta certa para que possamos ter essa liberdade que tanto almejamos, que tanto desejamos e que desejamos preservar. Amém.